Olá, seja muito bem-vindo ao Ubsocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje nós faremos a instalação e configuração da versão oficial do Postman no Linux. Essa instalação ela vale para qualquer distro Linux, porque a gente vai fazer a instalação oficial. Existem outras versões que o próprio Postman disponibiliza, inclusive, que é a versão via Snap, via Flatpak. Quem usa o Arch Linux tem no AUR, né, o repositório dos usuários, que daí não é uma versão tão oficial assim, que funciona também da mesma maneira, mas eu particularmente gosto de baixar a versão oficial, lá do site oficial, de acordo com as suas configurações. E aí, para facilitar essa instalação, eu trago esse passo a passo para você. A gente vai fazer, além da instalação, a criação também do lançador, um atalho para a área de trabalho, como qualquer outro, como os que estão aqui, que a gente consegue clicar e executar a aplicação, é o que a gente chama de launcher, o lançador. Então, para a nossa instalação oficial do Postman, eu separei alguns comandinhos básicos. A gente vai abrir o nosso bash, você pode estar em qualquer distro, eu estou no Linux Mint, e a gente simplesmente copia e cola. O primeiro comando que eu vou executar, a gente vai para a pasta downloads. Não necessariamente a gente precisa estar lá, mas eu tenho o passo a passo dessa forma para ficar mais organizado. Antes disso, a gente pode acessar o site do Postman, que a gente consegue usar essa ferramenta online. Ela não é tão eficaz online quanto no desktop, então se você tem algum projeto na prática e rodou o Postman, pode ser que algumas vezes não tenha dado certo você usando ele na versão online e fazendo algum projeto ali no VS Code, algum outro editor, algum outro framework, algum teste de API, alguma coisa que tenha dado um erro e ele tenha dito ali uma mensagem para você usar a versão desktop. Tá? Eu já fiz o login na minha conta, eu já tenho até aqui alguns workspaces recentes, alguns testes que eu fiz. A gente vem nessa barrinha esquerda aqui no Download Desktop Apps e a gente vai entrar na página de downloads. Aí a gente pode escolher, tá? No RM, no processadores ARM, aqui o meu é 64 bits, ele vai baixar esse compactado aqui do TarGZ. Eu vou cancelar porque a gente vai fazer isso na mão mesmo, que é bem mais fácil, tá? Via o nosso bash. Então, com esse primeiro comando, é só copiar e colar. Eu vou deixar esse link desse passo a passo do meu site no YouTube. Se você está me assistindo pelo YouTube, esse link provavelmente estará na descrição. Então, você não precisa simplesmente escrever na mão esse link, é só simplesmente copiar e colar ele. Eu vou selecionar aqui o primeiro comando. Vou lá no meu bash, simplesmente colo ele, Ctrl Shift V e dou um Enter. Ele vai baixar aquele compactado lá do TarGZ, né, que na verdade é um empactado compactado TarGZ. Ele vai fazer isso via terminal, via modo CLI, tá? É só uma outra versão, você poderia ter feito daquela outra maneira, tá? Mas nós vamos fazer aqui que acaba automatizando um pouco mais a nossa instalação. E eu já vou selecionar o segundo comando, onde que a gente vai descompactar ele, né? Desempacotar e descompactar, ou melhor dizendo, descompactar e aí desempacotar, né? Nessa ordem respectivamente. Eu vou colar o segundo comando, dar um Enter. Eu vou ter que colocar a minha senha aqui, porque é um comando via sudo. Então eu coloco a minha senha. Ele demora um pouquinho e aí ele já respondeu ali, já deu tudo certo. E aí eu crio um link simbólico lá para a pasta OPT para os nossos binários. Então, quando eu executar, aqui eu já tinha feito essa instalação antes, inclusive. Quando eu executar o comando Postman, ele vai ter que abrir o Postman para mim, tá? Só que, claro, a instalação está feita dessa forma, né? Mas aí eu posso melhorar, otimizar essa instalação criando um atalho, um lançador, para que apareça aqui, por exemplo, na tag de desenvolvimento apareça o Postman ali, ou se eu for em todos também, né? Aí eu já fiz previamente uma configuração de um arquivo de lançador que a gente pode utilizar. Mesma coisa, a gente seleciona o comandinho, copia, simplesmente cola, pode ser nessa mesma pasta downloads, ok? Aí a gente vai abrir o editor de texto Nano. É como se fosse um mousepad ou até mesmo um bloco de notas ao estilo de terminal, ao estilo CLI, né? Então a gente vai simplesmente copiar esse comando aqui, esse texto, nessa ordem mesmo, vou colar, tá? Para mim sair do Postman eu vou ter que dar o Ctrl X,
vou ter que colocar um S, tá? Clicar no S para confirmar o salvamento. Se a sua distro estiver em inglês, é um Y de yes. E aí ele quer que eu escolha o nome do arquivo, eu mantenho o nome, só dou um Enter para confirmar. Tá feito. O lançador do Postman está criado. Como eu descubro isso? Então você vai aí na sua distro, executa lá o menu, pode escrever Postman, tá? Ele já tem aqui o ícone, né? Ou, no caso o logo, o título, a descrição, até na tag de desenvolvimento também ele está lá, a categoria desenvolvimento. Então se eu for em desenvolvimento, se a sua distro possuir uma tag aí de desenvolvimento que categoriza as aplicações, o Postman vai estar lá, tá? E aí até ele mostra ali uma descrição, a gente clica em cima dele e simplesmente dessa forma, ele vai abrir o Postman, você faz lá o seu login, eu vou ter que fazer o meu login aqui, você tem que criar uma conta no Postman se você não tiver, que daí fica mais bacana, né? Como no meu caso aqui eu já tenho os comandos de APIs, os testes todos salvos de acordo com o meu histórico ou aquilo que eu favorito, e aí fica muito mais fácil, muito mais claro. E o Postman está criado. Você pode fazer alguma configuração extra, trocar, por exemplo, cores de fundo. Eu tenho a cor Dark, que eu prefiro. E é isso, então. Você faz a instalação, faz o lançador, qualquer distro funciona. Simples e fácil e também oficial, tá? É a instalação oficial do Postman. Se tiver alguma nova versão do Postman, provavelmente ele vai indicar uma notificação ali, você simplesmente clica e ele faz essa atualização automática, tá? Então não é uma versão que vai ficar congelada, e esse comando aqui ele é um comando dinâmico, é um comando do site oficial. Então sempre que tiver uma nova versão do Postman, ele vai atrelar esse comando. Você não vai precisar modificar a versão Postman 1.0, 1.2, 1.5, 2.0. Ele está aqui todo implícito nesse comando, a versão mais recente e oficial do Postman. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, esse arquivo com esse passo a passo e mais alguns detalhes estarão lá na descrição. Você clica e pode acessar ele. A gente deixou uma pastinha aqui, a gente pode remover com RM, tá? O empacotado compactado, não tem problema, você pode fechar o seu terminal e a instalação e configuração do Postman está finalizada. Mais informações você encontra lá no meu site, é obsocial.github.io. Um abraço e bons testes com o Postman.